Seja bem-vindo ao nosso canal Latitude 10, o canal mais rondoniense do YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo de geografia de Rondônia. Se você não é de Rondônia, já fica aí também para você conhecer um pouquinho do nosso estado. Eu sou o professor Luciano, sou professor de geografia e antes de eu começar aqui, é claro, não deixe de curtir, tá, esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar para que eu continue produzindo mais vídeos aqui da nossa região e do nosso país. Vamos lá! Hoje nosso assunto são os aspectos econômicos do estado de Rondônia. Vamos falar um pouquinho sobre a economia de Rondônia, bem pouquinho, porque nós vamos aprofundando ao longo dos nossos vídeos aí da nossa playlist sobre a economia de Rondônia, alguns assuntos mais específicos. Hoje eu vou fazer um apanhado mais superficial de toda a economia rondoniense. Para começar, vamos falar do PIB de Rondônia? PIB de Rondônia em torno de 45 bilhões de reais. É pouco se comparado, é claro, ao PIB de vários estados do Brasil. Temos uma participação nacional aí em torno de 0,63%. Mas olha aqui, ó, vamos ver aqui como é que está essa economia de Rondônia, essa participação dos setores econômicos. Setores econômicos, pessoal, a economia ela, geralmente é dividida em alguns setores. Alguns autores vão dividir em setores primário, secundário e terciário. Dentro desses setores nós vamos ter divisões setoriais, e dentro dessas divisões existem outras subdivisões. Essa aqui é uma forma mais singela da gente observar a economia. Bom, o PIB de Rondônia está composto dessa maneira aqui, ó. A maior participação em países desenvolvidos, em regiões mais desenvolvidas, sempre é o setor de serviços. O setor de serviços, ó, ele engloba todos esses três aqui, ó, tá? Todos esses três aqui, se você for na literatura e entender, nós temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão aqui, ó. Mas olha aqui, ó, setor de serviços, ele vai compreender comércio, ele vai compreender também administração pública. Tudo isso aqui é serviços, mas aqui a gente trouxe divididinho, ó. Serviços, que entra ali advogados, contabilidade, administração de empresas, setores que não tem ali um produto, que não está gerando um produto e também não está vendendo um produto. Quem está vendendo um produto, nós temos o comércio. O comércio ele vende aquilo que a indústria produz, vamos dizer assim, né? Ele repassa os produtos dos outros setores. E aqui, ó, nós temos 31%, ó, a administração pública, professores, servidores da saúde. O estado de Rondônia, por ser um estado muito novo, ainda depende muito de investimento público, seja nos setores de administração pública, no setor de serviços, comércio e assim por diante. Agora vamos aqui, ó, para um outro setor fundamental na nossa economia, a agropecuária, o setor primário da economia rondoniense. Aqui, ó, 15% da nossa economia está ligada ao agronegócio, à agropecuária, à agricultura, à pecuária. Esse setor, aí nós vamos ter algumas peculiaridades para entender, que é o que eu vou mais discutir nesse encontro de hoje aqui com vocês. Olha aqui, ó. Nós temos o mapa de Rondônia e alguns dos produtos que nós temos no setor da agropecuária. Primeiramente, vamos falar da soja, que vem em expansão no nosso estado nos últimos anos, principalmente aqui no cone sul do estado, Colorado do Oeste, Vilhena, Cabixi, aquela região ali do cone sul do estado tem se desenvolvido muito a expansão da soja, em detrimento das áreas que haviam ali o manejo do gado, né, a pecuária. E a pecuária, claro, vai cada vez sendo empurrada para as outras áreas, as áreas que ainda estão em conservação. É o que acontece nas frentes pioneiras, tá? Olha aqui, o que nós temos aqui também, ó, soja, a região ali de Cujubim, Ariquemes, Porto Velho, já também há uma expansão da soja naquela faixa onde está o eixo da BR-364. A facilidade com o porto aqui em Porto Velho, na capital, faz com que as pessoas, os agricultores, né, os grandes agricultores comecem ali a produzir soja naquela região. Aí vamos para outra atividade econômica importante, ó, Cacoal, a capital do café. Cacoal, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, aquela região ali, Pimenta Bueno, é uma região de grande produção desse grão no estado. Rondônia é o quinto maior produtor de café do país, tá? Isso é importante. É o quinto maior produtor de café. Claro que está muito longe do primeiro colocado, que é Minas Gerais, mas tem uma importância singular também em nossa economia. E aí nós temos também, eu não coloquei aqui, mas nós temos a produção de arroz. Rondônia é o maior, maior não, tá? É autossuficiente na produção de arroz, produz muito feijão, cacau, banana, cupuaçu, são os principais
itens, vamos dizer assim, a soja, o café, o milho, o cacau, o feijão, o arroz são os principais itens da agricultura rondoniense, tá? Sendo Rondônia autossuficiente na produção de arroz. E grande parte desse arroz é produzido aqui, ó, no eixo ao longo da BR-364. Quando se fala em Rondônia, lembre-se sempre do eixo BR-364, porque nós temos Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena, que são os principais municípios do estado que concentram aí mais de 60% do PIB do estado. Esses municípios, então, são municípios muito importantes. E aí, ó, aqui destaquei o leite, a bacia leiteira do estado de Rondônia, a porção central, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, tá? Alvorada do Oeste. Esses municípios aqui concentram uma grande área de pecuária extensiva. Pecuária extensiva é aquela que necessita de muita área, ou seja, o gado pasta em áreas muito grandes, então ali há uma produção de carne e de leite muito pequena em detrimento de toda aquela área. Não é uma pecuária intensiva que utiliza ali ração, enfim, outros suplementos. A pecuária intensiva vem tomando espaço em Rondônia, mas ainda não é tão forte quanto a extensiva. Ó, produção de carnes no entorno, aqui também da região central de Ji-Paraná, a região próxima a Ariquemes, Porto Velho, e também aqui, ó, não coloquei, mas São Miguel do Guaporé, também uma região com grande potencial na produção de carne. Vamos olhar aqui que eu falei sobre carne, eu lembrei aqui, ó, rebanho bovino. Se a gente olhar aqui para o histórico de Rondônia de 1980, porque o estado foi criado em 81, é claro que já havia todo um processo de organização social, mas em 1980 até 2017, saímos ali, ó, de 251 mil cabeças de gado, chegamos a 8 milhões em 2006 e 9 milhões em 2017. Tem mais gado que gente em Rondônia. Nós temos 1 milhão e 700 mil habitantes. E aqui nós temos 9 milhões, quase 10 milhões de cabeças de gado no ano 2017. Então tem gado pra caramba. Então grande produtor aí, tá, de carne bovina. Aliás, é um dos principais produtos, tá, da nossa indústria. Nossa indústria que é uma indústria alimentícia, em grande parte, e a indústria ligada, ó, à mineração, tá? Região de Ariquemes, grande produtor ali de estanho, retirado da casterita. E ó, o peixe cada vez mais ganhando espaço dentro de Rondônia, tá bom? O peixe vem ganhando espaço. Rondônia nos últimos anos já produziu mais de 90 mil toneladas de pescado em cativeiro. Rondônia é o maior produtor de peixe de água doce, tá? Peixe de água doce em cativeiro, e é peixe natural, principalmente o tambaqui, que é um peixe aqui da região amazônica mesmo, e o pirarucu, que também são peixes aqui da Amazônia. Bom, falamos aqui bastante da agricultura, a ocupação no campo. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala de gente trabalhando. E olha, em 1980, quando a gente estava ali naquele auge do processo de gente chegando em Rondônia, o processo de colonização fomentado pelo governo federal, tínhamos ali, ó, em torno de 176 mil pessoas trabalhando no campo. Isso subiu até 2006, tá? Com 277 mil pessoas no campo, e em 2017, olha só, houve uma pequena redução. Isso se dá por vários fatores. Um deles, a mecanização agrícola cada vez mais presente no campo, inclusive nesse eixo aqui da BR-364, a concentração fundiária dos últimos anos que vem aumentando a passos largos, ou seja, pessoas que possuem, tá, maior quantidade de terras em suas mãos, e nós temos também a fuga do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, as pessoas mais novas, enfim, todo esse processo aí que a gente pode identificar. O campo hoje tem se modificado drasticamente. Nós conseguimos encontrar, por exemplo, a indústria dentro do campo, não mais no meio urbano. Isso acontece também em Rondônia com agroindústrias para beneficiamento do leite, beneficiamento de ovos, no caso granjas, né? A venda de ovos. Vários tipos de indústrias estão chegando mais próximos do campo do que da cidade nesse momento, devido, claro, né, à produção agropecuária fazer parte aí de uma grande parte do nosso PIB. E olha só, a pastagem plantada acompanhou esse processo aqui, ó, do aumento de bovinos. Ó, em 1980, 510 mil hectares, e em 2017, mais de 5 milhões e 800 hectares. Tivemos aí uma expansão de pastagem plantada
muito forte. É claro que a gente tem que lembrar que isso foi devido ao processo de desmatamento, a floresta foi retirada em todo esse eixo para dar espaço a essas colônias e esses assentamentos agrícolas. Tá? Esses assentamentos agrícolas que ocorreram em 1970, 80 e 90 principalmente. Na atualidade, hoje nós temos o processo de grilagem de terras e invasão de terras indígenas, já que boa parte das terras do estado já tem uma destinação, ou reserva ambiental, ou área indígena, ou área que pertence à União, mas ainda não tem um fim declarado. E essas áreas indígenas e áreas de fins não declaradas da União são alvos, inclusive, de grileiros que vão lá e fazem o desmate ilegal, tá? O desmate ilegal dessas áreas. E olha aqui, ó, região de Guajará-Mirim, vamos destacar aqui, ó, o ecoturismo, Rio Mamoré, o Rio Guaporé, o ecoturismo que poderia alavancar ainda mais a economia rondoniense, ainda pouco aproveitado, ainda pouco conhecido os pontos turísticos do estado de Rondônia, o potencial turístico. Vem mudando nos últimos anos, mas ainda pouco conhecido. E é claro, não podemos deixar de falar da madeira, o extrativismo vegetal, a madeira que foi o cargo-chefe da nossa economia aí por um bom tempo, tá? E ela continua forte a extração, seja de forma legal ou ilegal, principalmente nos municípios de Cujubim, Machadinho, Porto Velho, Itapuã também, e aqui nessa porção aqui mais a oeste do estado, no sudoeste do estado, nos municípios ali de São Miguel, Alta Floresta, Costa Marques, essa região que ainda concentra algumas áreas, grandes áreas, não algumas, grandes áreas florestais, vem sofrendo com esse processo de desmatamento e a madeira. A indústria em Rondônia, como eu já quase adiantei aí, a indústria em Rondônia ela está ligada à produção de alimentos, tá? A produção de alimentos, nós exportamos carne para mais de 30 países na atualidade. A indústria frigorífica ela é a principal responsável aí por essa dinâmica dos alimentos. E nós mandamos leite, a produção de leite de Rondônia abastece os mercados de Roraima, do Amazonas, do Acre e daqui mesmo do estado de Rondônia. Então há uma gama de produtos, principalmente agrícolas, transformados, tá? Indústria de transformação, transformados dentro do estado. A construção civil, tá? Ela entra nesse contexto de indústria também, tá? Ela entra no contexto de indústria da construção civil. Aqui trouxemos separados. Mas a construção já foi mais forte em Rondônia no incremento da construção das usinas de hidrelétricas de Santo Antônio, no Rio Madeira, e de Jirau, também no Rio Madeira. Nesse momento, nós tínhamos ali a construção civil com muita força. Quando as obras hidrelétricas já praticamente concluídas, esse setor entrou em declínio, ele vai começando a entrar em declínio. Mas lembrando que ainda é um setor muito importante da economia, já que a indústria da construção civil acaba movimentando e muito o setor de serviços. As hidrelétricas concluíram as obras, então elas entram aqui no setor de serviços, na produção de energia, por exemplo. Tá bom? Pessoal, o que nós tínhamos aqui para falar para vocês, falei da energia, né? Geração de energia, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, grande produção de energia. Falamos aqui da carne, da madeira, do café, da soja, da criação de peixes em Ariquemes. Então, Ariquemes que é o principal polo aí da produção na piscicultura do estado, muito importante. E acho que era isso, um pouquinho sobre a economia rondoniense. Nós vamos destrinchar esses assuntos com mais profundidade nos próximos vídeos. Fica aí no nosso canal que vem coisa legal para vocês. Muito obrigado, não deixa de se inscrever e até mais.